Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje, como de costume, vamos falar das transferências confirmadas desta última semana, um breve resumo de todas as contratações, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional. Então, sem muita enrolação, já fortalece com o seu like, que é muito importante para o continuamento dessa série. E claro, já se inscreva aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Sem mais delongas, bora logo pro vídeo de hoje. Fortaleza contratou o goleiro Magrão, de 24 anos, até o fim de 2026. Ele chega do Rio Ave de Portugal por valores não revelados. O Fortaleza contratou ainda o lateral direito Eros Mancuso até 2028. Ele deixa o Estudiantes da Argentina por 1,5 milhão de euros. Já o Atlético Mineiro anunciou o atacante Daverson, de 33 anos. Ele assinou até o fim de 2025 e deixa o Cuiabá por 700 mil euros. O Corinthians anunciou o atacante Thales Magno, de 22 anos, que chega emprestado junto ao New York City da MLS por um ano. Já o Internacional anunciou o zagueiro Agustin Rogel, de 26 anos. O uruguaio chega emprestado por um ano junto ao Hertha Berlim da Alemanha e tem ainda uma opção de compra vinculada após isso. Bruno Tabata é mais um que assinou com o Internacional e fica até o fim de 2027. O meia atacante de 27 anos deixa o Palmeiras por 2,2 milhões de euros. Após reincidir com o Internacional, o meia Charles Arangues, de 35 anos, foi anunciado na Universidade de Chile. O Nacional do Uruguai repatriou o atacante Nico Lopes, de 30 anos. Ele chega emprestado por um ano junto ao Leão do México, com taxa de 250 mil euros. O São Lourenço da Argentina anunciou o centroavante Facundo Bruera, de 25 anos, até 2028. Ele deixa o Olímpia do Paraguai por 1,1 milhão de euros. O River Plate da Argentina repatriou o zagueiro Germán Pizella, de 33 anos, que chega do Betis da Espanha por 4,5 milhões de euros e assina até o fim de 2027. O River Plate confirmou também o lateral direito Fabrício Bustos, de 28 anos. Ele chega do Internacional por 4,5 milhões de euros e assina até o fim de 2027. O Real Salt Lake da MLS anunciou o meia Diogo Gonçalves, de 27 anos. O português deixa o Copenhagen da Dinamarca por 3 milhões de euros. O Shabab Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos anunciou o lateral esquerdo Riquelme, de 22 anos, que deixa o Cuiabá por quase 3 milhões de euros. A Al Diriyah da Arábia Saudita anunciou o centroavante Moussa Marega, de 33 anos, que assinou por 2 temporadas. Ele chega do Sharjah dos Emirados Árabes Unidos por valores não revelados. Já o Al Ittihad da Arábia Saudita anunciou o goleiro Rajkovic, de 28 anos, até 2028. Ele deixa o Mallorca da Espanha por 8 milhões de euros. A Al Qadisiah da Arábia Saudita comprou o volante Ezequiel Fernandes, de 22 anos, junto ao Boca Juniors da Argentina, a um custo que chega na casa de 19 milhões de euros e ele assina até 2029. O Tóquio FC do Japão anunciou o atacante Everton Galdino, que chega emprestado junto ao Grêmio até o fim do ano. Gaziantep da Turquia anunciou o empréstimo do zagueiro Bruno Viana, de 29 anos, junto ao Coritiba. O Panathinaikos da Grécia anunciou o lateral esquerdo Felipe Max, de 30 anos, que chega do Frankfurt da Alemanha por 1 milhão de euros. O Copenhagen da Dinamarca anunciou 2 brasileiros. O zagueiro Gabriel Pereira chega em definitivo do Gil Vicente de Portugal a um custo de 5 milhões de euros. Já o atacante Robert, de 19 anos, chega emprestado por um ano junto ao Cruzeiro, tendo opção de compra vinculada. O Anderlecht da Bélgica anunciou o lateral esquerdo Augustinson, de 30 anos. Ele deixa o Sevilha da Espanha por valores não revelados e assina por 3 anos. O Casa Pia de Portugal anunciou o centroavante Samuel Obeng, de 27 anos, que chega sem custos do Real Oviedo da Espanha. O Vitória de Guimarães de Portugal anunciou o atacante Gustavo Silva, de 25 anos, até 2028. Ele chega do Comercial de São Paulo por valores não revelados. Já o Famalicão anunciou o atacante Diogo Cabral, de apenas 21 anos, que deixa o Sporting, também de Portugal, por valores não revelados. Já o Benfica anunciou o meia português Renato Sanches, que chega emprestado junto ao PSG por um ano, com opção de compra vinculada, na casa de 10 milhões de euros. Chegando na França, onde o Saint-Étienne anunciou o atacante Igor Miladinovic, de apenas 21 anos, que assina até 2028. Ele foi comprado junto ao Kukarik da Sérvia por 3 milhões de euros. Estrasburgo confirmou o empréstimo do lateral esquerdo Caleb Willey, de apenas 19 anos, que pertence ao Chelsea. O
O Nantes anunciou o empréstimo do volante Joan Le Penant, de apenas 21 anos, que pertence ao Lyon e tem opção de compra vinculada. Embala Enzola assinou com o Lens por empréstimo. O centroavante de 27 anos pertence à Fiorentina. Enquanto isso, o Rennes anunciou o meia Hans Hatteboer, de 30 anos. Ele assina por 2 temporadas e deixa a Atalanta da Itália por 2 milhões. Ainda na França, o Mônaco anunciou o zagueiro Christian Mvisa, de apenas 19 anos, que assina até meados de 2029. Ele foi comprado junto ao Toulouse, também da França, por 16 milhões de euros. O Olympique de Marselha confirmou o goleiro Jeffrey Delangue, de 26 anos. Ele deixa o Go Ahead Eagles da Holanda por 2 milhões de euros e assina até 2027. O time francês contratou ainda o meio-atacante Valentin Carboni, de apenas 19 anos. O argentino chega emprestado com opção de compra junto à Inter de Milão e com taxa de 1 milhão de euros. Mais um confirmado no Marselha é o goleiro Jerônimo Rulli, de 32 anos. O argentino assinou até meados de 2027 e deixou o Ajax da Holanda por 3 milhões de euros. O Paris Saint-Germain anunciou o meia João Neves, de apenas 19 anos, até 2029. Ele deixa o Benfica de Portugal por 60 milhões de euros, mais variáveis. Mais um confirmado no PSG é o zagueiro equatoriano William Pacho, de apenas 22 anos. Ele chega do Eintracht Frankfurt da Alemanha por 40 milhões de euros e assina até 2029. O Bochum da Alemanha confirmou o empréstimo do centroavante Miron Boadou, de 23 anos, que pertence ao Mônaco da França. Mais um confirmado na equipe alemã é o atacante Aliou Baldé, de apenas 21 anos, que chega emprestado junto ao Nice da França. Após o empréstimo, o centroavante Denis Undav segue no Stuttgart, só que agora de forma definitiva. O jogador de 28 anos deixa o Brighton por 26 milhões e meio de euros. Hoffenheim da Alemanha anunciou o meia Alexander Praz, de 23 anos. Ele chega do Sturm Graz da Áustria por valores não revelados. Union Berlin da Alemanha confirmou o lateral esquerdo Tom Roth, de apenas 19 anos. Ele chega em definitivo do Borussia Dortmund a um custo de 5 milhões. O Augsburg da Alemanha confirmou o lateral direito Marius Wolf, de 29 anos. Ele chega sem custos, assina por 3 temporadas e deixa o Borussia Dortmund. O Red Bull Leipzig da Alemanha anunciou o meia Xavi Simons, de apenas 21 anos. Ele foi novamente emprestado por 1 ano, proveniente do PSG e sem opção de compra. Enquanto isso, na Itália, o Lecce anunciou o empréstimo do zagueiro Andy Pelmar, de 24 anos, que pertence ao Clermont Foot da França. O Venezia anunciou o empréstimo do atacante Anthony Raimundo junto ao Bologna, por 1 temporada. Após um ano parado, o goleiro David De Gea, de 33 anos, assinou por 1 temporada com a Fiorentina da Itália. Stefano Sensi foi anunciado pelo Monza. O meia de 29 anos chega sem custos após deixar a Inter de Milão. Já o Udinese da Itália anunciou o meio-atacante Jürgen Eklenkamp, de 24 anos, que fica até 2029. O holandês deixa o Antwerpia da Bélgica por valores não revelados. Aos 35 anos, o centroavante Alexis Sanchez é mais um confirmado na Udinese. O chileno assinou por 2 temporadas após não renovar com a Inter de Milão. O Hellas Verona anunciou o atacante Cesper Tengsted por empréstimo junto ao Benfica por 1 temporada e com opção de compra vinculada. Já a Atalanta confirmou o centroavante Matteo Retegui, de 25 anos, que chega do Genoa da Itália por 22 milhões de euros. O Granada da Espanha confirmou o meia Manu Trigueros, de 32 anos, que chega sem custos do Villarreal. Sem espaço no Bayern de Munique, o meia-atacante Brian Zaragoza foi emprestado ao Osasuna da Espanha por 1 temporada. O Rayo Vallecano confirmou o meia Pedro Dias, de 26 anos. Ele assina até 2028 e chega sem custos do Bordeaux da França. O Espanyol contratou o volante Alex Krau, de 26 anos, que chega emprestado junto ao Union Berlin da Alemanha. Mais um que chega emprestado no Espanyol é o centroavante Irving Cardona, de 27 anos. Ele pertence ao Augsburg e custou 400 mil euros. O centroavante Alejo Vélez, de 20 anos, é mais um que chega emprestado no Espanyol por 1 temporada e com opção de compra. O argentino pertence ao Tottenham. Já o Celta de Vigo confirmou o empréstimo do meia Alex Moriba, de 21 anos, junto ao Leipzig com opção de compra. O Girona confirmou o empréstimo do volante Oriol Romeu, de 32 anos, que pertence ao Barcelona. Sevilha contrata o volante francês Lucien Agoumet, de 22 anos, em definitivo até 2028. Ele deixa a Inter de Milão por 4 milhões de euros.
O Real Betis anunciou o zagueiro Ricardo Rodrigues, de 31 anos. O suíço assinou por 2 temporadas e chega sem custos do Torino, da Itália. O Barcelona anunciou o meio-atacante Dani Olmo, de 26 anos, que assinou até 2030. O espanhol chega do Leipzig, da Alemanha, por 55 milhões de euros. Chegando no futebol inglês, onde o Watford confirmou o jovem zagueiro Kaique Almeida, de 19 anos, por 5 temporadas. Ele deixa o Fluminense por 1 milhão de euros. O Manchester City emprestou o jovem zagueiro Callum Doyle, de 20 anos, ao Norwich, por 1 temporada. O Leicester City contratou o meio-atacante Facundo Buonanotte, de apenas 19 anos. Ele chega emprestado junto ao Brighton. O West Ham anunciou o volante Guido Rodrigues, de 30 anos. O argentino chega sem custos após deixar o Real Betis, da Espanha. O West Ham confirmou ainda o centroavante Niklas Füllkrug, de 31 anos, pelas próximas 4 temporadas. Ele deixa o Borussia Dortmund por 27 milhões de euros. Mais um confirmado no West Ham é o zagueiro Jean-Claire Todibo, de 24 anos. Ele chega emprestado junto ao Nice, da França, mas com uma obrigação de compra fixada. O Newcastle contratou o centroavante William Osula, de 21 anos, junto ao Sheffield United, a um custo de 11 milhões e meio de euros. O Tottenham anunciou o centroavante Dominique Solanke até 2030. O inglês, de 26 anos, deixa o Bournemouth por 66 milhões e meio de euros. O Chelsea anunciou o zagueiro Eiron Anselmino, de apenas 19 anos. Ele chega do Boca Juniors, da Argentina, a um custo de 16 milhões e meio de euros. No entanto, ele fica emprestado por 1 ano junto ao time argentino. E para fechar o vídeo de hoje, o Chelsea, que movimenta muito o mercado, anunciou Pedro Neto até 2031. O atacante português, de 24 anos, deixa o Wolverhampton a um custo de 60 milhões de euros. O vídeo de hoje então fica por aqui. Se você gostou, fortalece com seu like, que apoia e incentiva muito o continuamento deste conteúdo, já que dá muito trabalho para fazer. Mesmo assim, eu sei que vocês gostam e por isso eu continuo trazendo. Não esqueça também de comentar, que ajuda muito com o engajamento do vídeo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos uma ótima e abençoada semana e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço.